trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 353, Cidade Água Celestial. Autor, Mingyu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zalhai olhou para aquelas docas e virou sua cabeça para Stack. Irmão Stack, o que são aquelas docas? Elas também pertencem à Cidade Água Celestial. Stack assentiu, sim. Embora a Cidade Água Celestial tenha um porto muito bom, lá tem muitos navios de passagem. Navios fluviais, navios de mar, todos os tipos de embarcações vêm aqui todos os dias e todos eles seriam capazes de encaixar dentro da cidade. Embora aqueles pires pequenos ainda sejam bastante longe da Cidade Água Celestial, eles ainda podem transportar as mercadorias por terra. Esse método é melhor do que ter que esperar por um espaço livre para atracar. Zalhai assentiu, sim, é realmente bastante longe. Nós podemos chegar na Cidade Água Celestial essa noite? Stack balançou sua cabeça, nós não podemos chegar lá esta noite. Nós encontraremos um pier para atracar e então descansar. Amanhã nós chegaremos na Cidade Água Celestial. A família Shelley tem uma doca privada dentro, então nós podemos ir lá e desembarcar. Nós não precisamos esperar por outros navios para liberar algum espaço. Zalhai assentiu e simultaneamente desenvolveu um entendimento das forças da família Shelley dentro da Cidade Água Celestial. De acordo com tudo o que ele tinha ouvido agora, a Cidade Água Celestial era um lugar de riqueza e prosperidade. Para a família Shelley ter seu próprio porto privado lá significava que eles tinham alguns lugares bons dentro da Cidade Água Celestial. A noite chegou e Stack atracou seu navio em algo chamado Pier Mercenário. Do nome, haviam muitos mercenários presentes por todo lugar no pier. Alguns mercenários agiram como guardas para os navios enquanto alguns carregavam a carga entre os navios e as docas. Um mercenário como um carregador? Isso talvez soe como um absurdo, mas não era. O que eram mercenários? Eles eram apenas civis comuns em primeiro lugar. A maioria deles perdeu sua casa por causa de várias razões. Com o objetivo de sobreviver e não se tornarem escravos, eles poderiam somente ser mercenários. Porque seu poder de batalha era muito fraco e o fato de que eles tinham famílias para alimentar, eles não ousariam pegar trabalhos muito perigosos. Eles podiam apenas pegar trabalhos como ser um entregador de cartas. Esses trabalhos não eram perigosos, mas sua remuneração não era alta, somente o bastante para sobreviver. Mas desde que esses trabalhos não eram disponíveis todos os dias, qual outra coisa eles poderiam fazer? Eles poderiam somente fazer trabalho manual, então geralmente alguém não poderia distinguir entre carregador e mercenário. Pires como aqueles que estavam do lado de fora da Cidade Água Celestial e não eram administrados apropriadamente pela família Calci, eram muito desregulamentados. Com mercenários de diferentes antecedentes se misturando um com o outro, havia somente uma palavra para descrever aquelas docas: caos. Elas eram muito caóticas. Quando seu navio parou no pier, Stack disse para Zalhai que era melhor para eles não desembarcarem naquele pier. Embora Zalhai fosse forte, não havia benefícios em provocar outro grupo. Zalhai não queria ir para o pier também. Esse pequeno pier não pôde capturar sua atenção. Como o que Stack implicou, aqueles mercenários eram pessoas bastante rudes. Quem sabe o que eles fariam quando eles vissem uma bela mulher como Laura e as outras? Zalhai não queria saber a resposta. Eles tinham que se preocupar com os mercenários estando a bordo do navio. Para os mercenários, as pessoas a bordo eram seus provedores de comida e roupas. Ninguém iria intencionalmente entrar dentro de um navio apenas para procurar por problemas. Eles descansaram dentro do navio aquela noite e quando amanheceu, Zalhai finalmente se aproximou da Cidade Água Celestial. Depois de outras 2 horas viajando, eles já podiam ver vagamente o muro da Cidade Água Celestial. Quanto mais próximo eles estavam da Cidade Água Celestial, mais surpreso Zalhai se tornou. Sua expectativa de quão grande era a Cidade Água Celestial foi surpreendida. A cidade era muito, muito maior do que a cidade Rio Puro. A cidade Rio Puro tinha cerca de 1 milhão de cidadãos, mas olhando para a Cidade Água Celestial, ela era 3 vezes maior do que a cidade Rio Puro, sua população poderia possivelmente ser de 3 milhões. Não haviam muitas cidades grandes como essa no continente. E para a família Calci ser capaz de controlar toda essa cidade era um feito incrível.
Deve-se saber que mesmo o imperador do Império Rose não poderia tocar nessa cidade. Isso mostrou para Zhao Hai quanto poder e influência a família Calci mantinha. Zhao Hai não acreditou que a Igreja Radiante não sabia que a família Calci era uma família de magos negros. A Igreja Radiante certamente sabia, mas eles não podiam fazer nada sobre isso. Isso deixava a família Calci parecer ainda mais formidável. Não admira que a família Calci seja o maior pilar dentro da Liga dos Magos Negros. Apenas eles tinham esse tipo de força. Logo, o navio lentamente entrou numa pequena doca próximo à cidade Água Celestial. A doca não era grande, talvez poderia caber 5 ou 6 navios como os seus. Era um pequeno pier, mas Might disse para Zhao Hai que, embora fosse a família Shelley quem construiu isso, eles ainda precisavam pagar 1 milhão de moedas de ouro como tarifa todos os anos. Se eles não pagarem, a família Calci confiscaria o pier. Para um pier desse tamanho custar 1 milhão de moedas de ouro por ano, explicou quão grande era o tesouro da tesouraria da cidade Água Celestial. Para a família Calci ter hegemonia completa da cidade, eles certamente tinham uma força formidável. Quando o navio atracou no pier, Zhao Hai notou que já haviam pessoas esperando lá. A maioria dessas pessoas usavam roupas de seda usada por muitos mercantes, eles pareciam muito distintos. Olhando para aquelas pessoas, Might virou sua cabeça para Zhao Hai e disse, eles vieram nos conhecer. A família já me enviou uma mensagem para tratar o senhor e seu grupo com a maior cortesia. Zhao Hai congelou por um momento e então balançou sua cabeça. Isso é muito. Eu posso não valer a pena. Might sorriu fracamente. Você absolutamente vale a pena. O senhor sofreu por causa da sua cooperação do Kumis com a família. O senhor certamente vale a pena. Vamos descer. Zhao Hai não disse nada, ele simplesmente seguiu Might no desembarque do navio. Sua carruagem também naturalmente foi descarregada, assim como seus bois. Assim que os dois homens chegaram no pier, o homem vestido de mercante imediatamente os recebeu. O homem da frente era um homem gordo que parecia estar nos 40 anos de idade. Ele riu e disse para Zhao Hai e Might, eu sou o chefe do Hotel Shelley na cidade Água Celestial. Mariotte, cumprimento o Sr. Wales e o Capitão Might. Might também deu a Mariotte uma saudação e disse, eu não ouso, o gerente Mariotte é muito educado. Zhao Hai sorriu e disse, para este aqui fazer o gerente Mariotte vir, este aqui está certamente honrado. Mariotte riu e disse, o senhor é muito educado, colocar sua vida na linha para ajudar a família Shelley, o senhor vale muito a pena. Senhor, por favor, suba na carruagem. O hotel já preparou uma refeição e está apenas esperando a chegada do senhor. Depois de ouvir Mariotte, Zhao Hai sorriu e disse, então eu não serei educado. Então, gerente, por favor. Então o grupo subiu em suas respectivas carruagens e seguiram em direção à cidade Água Celestial. Quando eles entraram nas cidades, Zhao Hai avaliou a cidade Água Celestial. A cidade certamente mereceu ser chamada de cidade Água Celestial. Dentro da cidade tinham numerosos pequenos riachos e pontes. Tomando isso como um todo, a cidade inteira parecia muito incomum. A cidade estava cheia com pessoas, pedestres andando pelo tráfego. Embora houvessem muitos riachos dentro da cidade, as ruas eram extremamente espaçosas. Haviam muitas lojas ao longo da rua. Várias carruagens e pessoas podiam ser vistas entrando e saindo daquelas lojas. Os negócios naquelas lojas eram muito bons. De tempo em tempos, Zhao Hai podia ver pessoas usando armaduras de couro normal, eles estavam carregando uma espada de 2 mãos e estavam andando pela rua. Aquelas pessoas estavam olhando ao redor do local como se monitorassem por algo. Na armadura de couro daquelas pessoas, o emblema da família Calci estava pregado, parecia que eles eram pessoas da família Calci. Olhando para aquelas pessoas, Zhao Hai se virou para Laura e perguntou, Laura, quem são aquelas pessoas? Eles são a guarnição da cidade? A família Calci os enviou para manter a segurança pública? Laura sorriu e respondeu, pelo que eu ouvi, a cidade Água Celestial tem uma organização única chamada Departamento de Aplicação da Lei e Administração Urbana. Eles são encarregados de lidar da segurança pública. Eles também são responsáveis por limpar ruas e outros trabalhos diversos. Sua influência dentro da cidade Água Celestial é bastante grande. Zhao Hai ficou atordoado.
Ele não pensou que ele ouviria as palavras Departamento de Aplicação da Lei e Administração Urbana de novo depois de vir ao continente Ark. Isso não era muito estranho? A família Calci também atravessou? Se não, como poderia tal nome específico surgir? Gentilmente balançando sua cabeça e jogando fora essas ideias inúteis, Zalhai continuou a observar tudo dentro da cidade. Deve ser por isso que a cidade Água Celestial era a cidade mais próspera que Zalhai já viu. Mas essa cidade foi realmente colocada um pouco próxima da cidade Carson, tornando difícil de imaginar como a cidade Carson se parecia. Depois de viajar por aproximadamente 1 hora, sua carruagem parou. Zalhai olhou o lado de fora e viu que eles tinham chegado numa alta construção de vários andares. Isso era a maior construção que Zalhai havia visto depois de chegar no continente Ark. Na frente da construção tinha um grande pátio com um canteiro de flores no meio. Gravado no canteiro de flores estava o emblema da família Shelley composto de flores de diferentes cores. Zalhai desceu de sua carruagem enquanto Might Mariotti veio cumprimentá-lo. Mariotti se curvou para Zalhai e disse: Senhor, a comida e o vinho estão prontos. Hoje, o hotel tratará o senhor com nossa hospitalidade. Zalhai riu e disse: Então vamos lá, gerente. Eu estou faminto, Mariotti respondeu. Então é por este caminho, senhor. Então o grupo entrou no hotel junto. Zalhai não sabia se ele estava sob uma ilusão ou algo do tipo. Ele sentiu que o gerente Mariotti estava extremamente entusiasmado com ele. Ele tinha uma quantidade esmagadora de energia nele. O que ele realmente não sabia era que, quando eles viajaram para a cidade, Might já tinha dito para Mariotti que Zalhai era um mago espacial. Para qualquer poder, agarrar um mago espacial para o seu lado era uma prioridade de alto nível. Quando Mariotti soube que Zalhai era um mago espacial, ele naturalmente ficaria extremamente apaixonado. Ele estava com medo de mostrar uma quantidade baixa de hospitalidade para Zalhai. O Hotel Shelley da cidade Água Celestial era muito luxuoso, era cheio de serviços de alta qualidade. As pessoas entravam e saíam, estavam todos bem vestidos e pareciam bem educados. Alguém somente precisava de um olhar para saber que os negócios estavam indo muito bem. Todos os hóspedes que eles conheceram cumprimentaram Mariotti. Podia ser visto que aquelas pessoas viam algumas importâncias no gerente do hotel. Zalhai viu que aquelas pessoas devem ser pequenos nobres e não tinha aquela alta identidade. Embora eles estivessem dentro do Hotel Shelley como hóspedes, eles não ousaram ofender Mariotti. Eles também lisonjeariam o gerente de vez em quando, o que era bom para suas famílias e negócios. Mas Mariotti não os desprezou apenas por causa de seu status. Ele também cumprimentou as pessoas que se aproximaram com uma calorosa recepção. Não houve um pingo de desrespeito dado a eles, elevando a avaliação de Zalhai para Mariotti. O gerente do hotel parecia como um cavalheiro bem educado. Em pouco tempo, o grupo entrou no elevador do hotel e subiram 10 andares. Enquanto subiam, Mariotti se virou para Zalhai. Nós temos 2 restaurantes no hotel, um está no primeiro andar, enquanto o outro está no 10º andar. Os restaurantes no primeiro andar estão abertos para todo mundo comer. Mas o do 10º andar é diferente, nem todos os hóspedes do hotel podem ter acesso nesse restaurante. Somente algumas pessoas são capazes de comer lá, especificamente, os VIPs do hotel. O chefe do restaurante do 10º andar é alguém dos chefes de pico dentro do Império Rosen. Mesmo se você o comparar ao chefe imperial, ele não perderia. Zalhai sorriu. O Hotel Shelley já é extraordinário apenas por ver que eles conseguem construir seus negócios em toda a parte do continente. Agora, vendo as pessoas como gerente, não admiro os negócios estarem indo tão bem. Mariotti parecia orgulhoso. O senhor me enaltece. Dentro da família Shelley, existem muitas pessoas como eu, tão numerosas quanto os cabelos de um boi. Eu sou apenas um pequeno gerente do hotel. Might realmente riu e disse, o gerente Mariotti é muito modesto. Existem cerca de 11.200 hotéis Shelley no continente. E se nós apenas basearmos no lucro geral, a filial da cidade Água Celestial pode estar classificada no top 10. Isso mostra o quão formidável o gerente Mariotti é. Depois de ouvir isso, Zalhai olhou para Mariotti sob uma nova luz. Ele não esperou que esse homem gordo poderia ser tão formidável que entre os 11.200 hotéis, ele realmente estaria classificado no top 10.
Isso não era extremamente incrível? Embora os hotéis tivessem a mesma reputação, as cidades que eles estavam eram diferentes. Não era fácil ser classificados no top 10 entre esses numerosos hotéis. Mesmo se você for colocado num local favorável, ainda havia muito a fazer com relação a relacionamentos, gerenciamento de equipe, gerenciamento de hóspede e mais. Quando você olha sobre essa perspectiva, você podia ver quão formidável Mariotti era como um empresário. Quando Mariotti ouviu o que Might disse, seu sorriso se tornou ainda mais radiante. Então ele se virou para Might e disse, eu não poderia me comparar ao Capitão Might. O Capitão Might é um capitão da força de guarnição do QG da família. Ele não poderia ser despachado facilmente. O poder que você exerce é muito maior do que nós pequenos oficiais. Might sorriu rigidamente, eu sou apenas um pequeno capitão, não sou tão poderoso. O gerente é muito educado. Então o grupo riu enquanto eles iam para o restaurante do 10º andar. Quando a porta do elevador se abriu, Zalhai e Might ficaram surpresos. Eles não esperavam que alguém também estaria presente no restaurante. E a pessoa já estava comendo e bebendo dentro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais áudio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.